Olá, tudo bem? Então vamos para a nossa aula número 4 de estatística, tá? O tema é medidas de dispersão, tá? Entre essas medidas tem amplitude, tem a variância, tem o desvio padrão e tem também o coeficiente de variação. Caso você queira ver a aula 3, tá? Está aqui no card aqui em cima, beleza? Bem, as medidas de dispersão, elas medem quantos dados estão afastados da média. Então, se os dados estão perto da média aritmética, tem uma medida de dispersão menor, tá? Então, considere os conjuntos aqui abaixo, tá? Então, o conjunto A, 10, 10, 10, B, 8, 12, 7, 13, C, 0, 25, 15. Cada um eu posso obter a média, tá? Então, a média do conjunto A, se você encontrar, somar 10 mais 10 mais 10 mais 10 e dividir por 4, vai dar 10. A do segundo, se você somar, vai ter a mesma média. Por exemplo, 8 mais 12, 20. 20 com 7, 27. Com 13, 40. Dividido por 4, 10. O outro também dá média 10. Tá? Apesar dos três conjuntos terem a mesma média, o conjunto A é o mais homogêneo e o conjunto B é mais homogêneo que o C. Os valores de A estão mais próximos da média do que o B e que o C, e o B está melhor do que o C. A medida de dispersões analisa os valores em torno da média. Então, são várias medidas de dispersão. Nós vamos estudar aqui separadamente a amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Tá? Então, pessoal, amplitude, resumindo, é a diferença entre o maior valor de uma série e o menor valor. Tem três casos aí, mas a amplitude para nós aí vai ser isso, tá? Então, vamos lá. Para encontrarmos a amplitude, vamos, que é a mesma coisa que tem livros que chamam amplitude total, vamos primeiro separar o nosso estudo em três casos. Primeiro caso, os dados são discretos. O que é isso, professor? Por exemplo, idade não. Por exemplo, é, quantas, quantos reais você tem, a sua idade inteira, números inteiros, são dados discretos. Agora, medidas, sim, são dados contínuos. Os dados são discretos e não estão agrupados em classes. Tá? A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor da série. Então, peguei dois conjuntos aqui, ó, o conjunto B e o conjunto C. Nós vamos achar a amplitude dos dois, tá? Então, qual que seria a amplitude do conjunto B? Então, você vai lá no B e marca o maior e o menor. O maior do B é quem? É 15 e o menor é 1. Então, a amplitude é 15 menos 1, 14. E como que faz a amplitude do C? Você pega também o maior, né? O maior é 68, o menor é 4. Então a amplitude é 68 menos 4, que dá 64. Tá? Olha, segundo caso, os dados são discretos, não estão agrupados em classe, porém agora, nesse tipo, cada dado tem a sua frequência. Por exemplo, você tem numa turma 8 alunos de 10 anos, você tem 5 alunos de 9 anos, então você tem frequências diferentes, ou pode ser iguais também. Tá? Então, da mesma forma que no primeiro caso, você pega o valor maior de todo mundo e pega o valor menor e subtrai. Tá? Então, considere abaixo a nota de 20 alunos também. Vamos mostrar a nota de acordo com a sua frequência. Então, vamos calcular a amplitude. Então, por exemplo, nota 6, 8 pessoas tiraram. Nota 7, 2 pessoas tiraram. Nota 9, 3 pessoas tiraram. Então, aqui você vai pegar o maior valor, né? Então, independente da frequência, né? A maior nota da prova foi quanto, hein? Foi quanto, hein? Foi 9, né? Então a amplitude vai ser 9 e a menor, hein? Independente da frequência, foi quanto, hein? Foi, foi 6, né? Então é 9 menos 6. Então a amplitude aqui é quanto? É 3, tá bom? Bem, o terceiro caso, os dados são contínuos e estão agrupados em classes.
Nesse caso, nós vamos pegar a diferença do limite superior da última classe menos o que está no início do limite inferior da primeira classe. Tá? Então, o quadro abaixo mostra a massa de 20 pessoas e também a frequência. Calcula a amplitude. Então, por exemplo, aqui são pessoas que estão entre 60 e 70 quilos. Entre 70 e 80, entre 80 e 90, entre 90 e 100. Bem, aqui, na verdade, vai de 60 até 69,99, né? Que de 70 até 79,999. Tá? Agora, para calcular a amplitude, você vai pegar esse limite aqui, ó, mesmo que ele não entrou aqui, você vai pegar 100 e vai subtrair de quem? De 60. Então, a amplitude é 100 menos, né, os 60, tá bom? Que no caso aqui é quanto? 40, tá? Bem, a variância é a segunda nossa medida de dispersão, tá? Então, a variância de um conjunto de dados dá a ideia o tanto que esse conjunto de dados está afastado da média. Uma variância menor, o conjunto está mais próximo da média. Tá? Uma variância maior está mais longe. O símbolo da variância é S2, 2 de quadrado. Agora, depois, quando você vê o desvio padrão, você vai entender o porquê desse S2, tá? As fórmulas a seguir valem para um conjunto de dados onde é a população. No nosso curso aqui agora, nós vamos estudar só população. No caso de amostra, né, então o denominador sempre vale n menos 1. Em todas as fórmulas aqui, o denominador é n, tá bom? Vamos separar o cálculo da variância de acordo com os casos abaixo. Então, primeiro caso. Nesse caso, tá, os dados são discretos e não estão agrupados em classes. Todos os dados têm frequência 1, ou seja, cada dado aparece apenas uma vez. Então, seja x1, x2, x3, os n dados de um conjunto. Primeiro, nós vamos calcular a média, como vocês já fizeram anteriormente. Soma os x1 com x2, com x3, com xn e divide por n. Aí calculamos a média. Agora, nós vamos aplicar essa fórmula aqui. Ó. De cada dado, você vai pegar x1, primeiro dado, e vai subtrair da média e vai levar ao quadrado. Tá? x1 menos a média ao quadrado, mais x2, tá? Menos a média ao quadrado, mais etc, etc, xn menos x barra ao quadrado, soma tudo e divide por n, tá ok? Então, com pertinência à tabela precedente, que mostra 4 conjuntos de dados, cada um dos quais constituídos de 5 observações, é correto afirmar que os que possuem a mesma variância amostral, aqui é um pouco diferente, porque nós temos uma variância amostral, são os conjuntos, então eu teria que calcular a variância de cada um e ver quais que são iguais. Para ficar mais claro, porque aqui uma variância amostral, então, por exemplo, eu peguei uma plantação de melancias num fazendeiro, numa pequena região, né, eu vi quantas gramas de semente tinha. Então, uma primeira melancia tinha 2 gramas, na segunda tinha 3, a outra tinha 4, a outra tinha 5, a outra tinha 6. Na segunda grupo, né, de melancias, tinha 0, 0, 2, 4, 4, e assim sucessivamente. Então ele fez uma amostra. Eu vou mostrar a diferença daqui a pouco aonde tem, o que você tem que fazer quando é variância amostral. Primeiro você tem que calcular em cada uma a média. Então nós vamos fazer aqui, ó, a número 1, tá? Nós vamos calcular a média. A média da 1 dá para fazer até de cabeça, né? O 4 aqui, ó, antes do 4 tem o 3, depois mais 1 tem o 5. Então, o 3 e o 5 está contrabalançando. O 2 e o 6 também, então a média vai dar 4. Mas se você quiser somar, você soma 2, que é mais? Mais 3, mais 4,
mais 5 mais 6. Como são 5, você divide por 5. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Com 10, 20. Dividido por 5, 4. A média do 1 é 4. Qual que seria a média do 2? O 2, né, você soma 2 mais 4 dá 10, né? Também você vai dividir por 5, a média do vai dar 2. Beleza? Qual que seria a média do 3? Você teria que somar esses decimais aqui, tá? Que não é tão complicado não. Você põe aqui 0,4 mais 0,4 mais 0,5 mais 0,8 mais 0,9, tá? E dividido por 5. Você pode fazer as continhas aí, ó, dá 0,6, tá bom? 0,6, por exemplo, 0,4 com 0,4, 0,8. Com 5, 1,3. Com 8, 2,1. Com 9, 3. 3 por 5, 0,6. E a 4, se você pensar aqui, ó, o 107 mais 1 dá 108, menos 1 é 106. 107 mais 2, 109. Menos 2, vai dar 107, tá? Porque o 107 é central aqui em relação a cada par. Então a média aqui, ó, vai dar 105 mais 106 mais 107 mais 107 mais 108 mais 109. Isso aqui dividido por 5, tá? A média aqui, ó, desse aqui vai dar 107, tá? Vamos escrever as médias aqui de volta para ficar mais fácil, tá? Na primeira, a média deu 4. Na segunda, a média deu 2. Na terceira, 0,6. E na última aqui, 107, tá? Bem, vamos calcular a variância em cada caso. No caso 1, né, o S2, a fórmula está nas nossas aulas aí, ó. Você faz o seguinte, você pega cada valor e subtrai da média e eleva ao quadrado. 2 tira 4, então fica menos 2, eleva ao quadrado. 3 tira 4, dá menos 1, eleva ao quadrado. 4 tira 4, dá 0 ao quadrado. 5 tira 4, 1, 1 ao quadrado. 6 tira 4, 2 ao quadrado. A única diferença que tem, que não vai afetar nada, aqui você tem que dividir por 5 menos 1, porque o nosso n é 5, tá? Então, deixa quieto aqui. Qual que seria a variância do 2? Então, mesma coisa, você vai dividir por 5 menos 1. 0, você tira 2, então dá menos 2. Aqui, 0 tira 2, então dá menos 2 de novo. 2 tira 2 dá 0. 4 tira 2 dá 2. 4 tira 2 dá 2. Tá? Qual que seria agora a do 3, tá? A variância do 3. A variância do 3. Então seria quanto, hein? Seria, calma que você não vai ter que fazer conta de decimal não, hein? Que seria 5 menos 1. 0,4 tira 0,6 dá 0,2 negativo ao quadrado. 0,4 tira 0,6 dá 0,2 negativo ao quadrado. Depois vai ficar positivo, tá? 0,5 tira 0,6 dá menos 0,1 ao quadrado. 0,8 tira 0,6 dá 0,2 ao quadrado. E 0,9 tira 0,6 dá 0,3 ao quadrado. Tá? E agora, a do 4, hein? A do 4. Quem seria a variância do 4? O S2. Aqui nós vamos dividir por também 5 menos 1. Seria 105 menos 107.
dá menos 2 ao quadrado. 106 menos 107, menos 1 ao quadrado. 107 menos 107, 0 ao quadrado. 108 menos 107, que não é 2, que é 1 ao quadrado, e aqui 2 ao quadrado. Então, sem fazer conta, olha aqui para mim. Olha o número 1 e o número 4. O denominador é igual. Em cima está o mesmo numerador, tá vendo? Então, o número 1 e o número 4, olha aqui, esses dois aqui, ó. O resultado dos dois estão igual, tá? Então, a resposta aqui está onde, hein? Está na letra B, ok? Bem, segundo caso, os dados são discretos e não estão agrupados em classes. Existem dados com frequência diferente de 1. Por exemplo, o professor só dá a nota inteira. Então, ele teve 5 alunos que tiraram 8 e 3 que tiraram 10. Então, você tem dados discretos e cada um tem uma frequência. O 8, por exemplo, tem frequência 5. O 10 tem frequência 3. Tá? Sejam x1, x2, x3, xn os dados com as respectivas frequências f1, f2 e fn. Se você somar as frequências, dá o total de dados. Por exemplo, 5 alunos tiraram 8, 3 tiraram 10, somando as frequências, dá o total de dados, que é 8. Tá? Então, primeiro nós vamos ter que calcular a média ponderada, como a gente já viu em outras aulas. A média ponderada, não sei se você lembra, mas você tem que multiplicar cada frequência pelo seu valor. A frequência do x1 pelo x1, a frequência do x2 pelo x2, mais etc. a frequência do xn pelo xn. E somar por n, dividir por n. Somar não, dividir por n. O n é a soma das frequências. Se você quiser colocar aqui embaixo f1 mais f2 mais fn, pode, mas eu acho mais fácil colocar n, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Como calcula a variância? É parecida com aquela forma que eu acabei de fazer do primeiro caso. Só que você vai ter que colocar aqui antes do x1 menos x barra ao quadrado a frequência da primeira classe, aqui a frequência da segunda, etc., a frequência da enésima classe, e dividir por n, tá ok? Olha, um jogo educativo foi criado um sistema de pontuação por moedas. Na confecção desse jogo, há 2 moedas de 10 pontos, 4 moedas de 20 pontos, 7 moedas de 30 pontos, 6 moedas de 40 pontos e uma moeda de 50 pontos, totalizando 20 moedas. A variância populacional da população da pontuação por moedas vale, temos 5 opções. Então, agora nós temos aqui nessa questão variáveis discretas, tá? Porque as variáveis valem 10 pontos, 20 pontos, e tem aqui a frequência, tá? Então, seria bom a gente colocar todas as variáveis aqui, a frequência aqui, para depois calcular a média e depois a variância populacional, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer aqui um quadro aqui. E nesse quadro, aqui nós vamos colocar todas as variáveis. Aqui é a frequência. Agora mesmo você vai ver que vai ajudar nós muito. Então, aqui as moedas, né, que são as variáveis, e a quantidade que ela aparece. Por exemplo, aqui vai aparecer moeda de 10 pontos. Você vai pôr 2 aqui, porque é frequência. Moedas de 20 pontos, 4. Então, nós vamos preencher isso aqui, ó. Beleza? Agora, nós vamos usar uma forma para calcular a média ponderada. No caso, aí a média quando os dados têm frequência. Bem, agora nós vamos calcular a média ponderada, ou a média quando os dados têm frequência. Vamos usar essa fórmula aqui. Para usar essa fórmula, você vai ter que multiplicar cada frequência pela variável. Depois somar tudo. Eu acho muito mais fácil fazer na tabela aqui. Então aqui você vai pôr a frequência multiplicada pela variável. Frequência i, variável i. Fi, xi. Então é só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 10 ou 10 vezes 2. Então você põe 20, que você põe 80, que você põe 70 vezes 7 vezes 30, 210, 240,
E aqui você põe 50, tá? E aqui você já vai pôr a soma disso aqui tudo. Porque esse 20 aqui, ó, é esse cara aqui, ó. O 80 é esse cara aqui. É muito mais fácil somar aqui, tá bom? Quando você soma isso aqui, ó, aqui tudo zero, tá? Você soma 2 mais 8, 10, 11, 14, 20, vai 2, tá? Vai 2, você conta que dá 600. Então, o x barra, né, vale quanto, hein? Essa parte de cima toda aí deu 600, tá? Agora, você pega 600 e divide por quanto, hein? São 20, né? Você pode somar as frequências também, vai dar 20. Então, o x barra vai dar 30, tá? Bem, já fiz aí boa parte do exercício. Agora nós vamos ter que usar uma outra fórmula, tá? Que é a fórmula da variância, tá? Que é essa fórmula aqui, ó. Que está aqui do lado aqui, ó. Então, desse lado aqui. Então, você tem que multiplicar cada frequência por x menos x barra ao quadrado, tá? E dividir por n aqui depois, tá? Então, vamos completar aqui a tabela, só para você vai ficar mais fácil. Aqui nós vamos fazer xi menos x barra. E aqui nós vamos fazer fi vezes xi menos x barra ao quadrado. Bem, xi, tá? Menos x barra, desculpa, vamos fazer isso aqui ao quadrado. Depois vamos multiplicar pela frequência, tá bom? Então, o x barra é 30. Então, você vai fazer sempre 30 menos o cara que está aqui, ó. 30 menos 10. Dá quanto? 20. É como se o miolão aqui fosse 20. Ao quadrado, 400. 30 menos 10, menos 20 dá 10. Ao quadrado, 100. 30 menos 30, 0 ao quadrado, 0. 30 menos 40, menos 10 ao quadrado é 100. 30 menos 50, menos 20. Ou 40 menos 30, tanto faz. 50 menos 30 dá 20 ao quadrado, 400. Agora você vai multiplicar a frequência por esse valor aqui. Ó. A frequência seria 2, tá? Vezes 400. Então, aqui, nós temos que multiplicar 2 vezes 400. Depois, 4 vezes 100. 7 vezes 0. 6 vezes 100 e 1 vezes 400. Tá? Então, quando você faz 2 vezes 400, 800. 4 vezes 100, 400. Que dá 0. Que vai dar 6 vezes 100, 600. E 1 vezes 400, 400. Agora, por que o senhor gosta dessas colunas? Porque aqui no numerador é exatamente cada frequência por xi menos x barra ao quadrado. Aqui está faltando uma barrinha aqui, a gente põe aqui agora. Então, quando você soma isso aqui, né, você achou esse numerador aqui, ó. Então, essa soma aqui, você pode somar 800 com 400, 1.200. Com 600, 1.800. Com 400, 2.200. Então, pessoal, olha lá. O que eu posso fazer aqui agora? Né? A parte de cima aqui deu quanto? 2.200. E a parte de baixo aqui é 20. Quanto que dá essa conta aqui, hein? Corta um 0, 220 por 2, 110. 110 está na letra D. Você viu que o quadro aí te ajudou a fazer o exercício? Ok? Bem, os dados são contínuos, estão agrupados em classe e cada classe tem a sua frequência. Esse é o terceiro caso. Por exemplo, você tem alturas de pessoas que variam de 1,50 m a 1,60 m. É uma classe.
E nessa classe, vamos supor que você tenha 3 pessoas, seria frequência. Tá? Então, como que nós vamos fazer nesse caso? Primeiro, nós vamos ter que calcular o x1, x2, xn, o ponto médio de cada classe. E depois vamos ter que multiplicar pela frequência da classe. Então, por exemplo, 1,50 m até 1,60 m, o ponto médio seria 1,55 m. Tá? A soma das frequências seria o total de elementos da população. Então, primeiro você vai ter que fazer a média ponderada, como a gente fez no segundo caso, mas só que a média ponderada com o ponto médio de cada classe, tá bom? F1 vezes x1 barra, F2 x2 barra, Fn xn barra. Aqui você está calculando a média ponderada, que é x barra. E agora, como que nós vamos fazer para calcular a variância? A variância bem parecido com o anterior. Você põe a frequência 1 vezes 1x1 barra menos a média ao quadrado, a frequência 2, x2 barra menos x barra ao quadrado, Fn xn barra menos x barra ao quadrado sobre n. Beleza? Bem, a nota de 100 alunos é dada pela tabela abaixo. Calcula a variância. Então, nota de 0 a 2, eu tenho 10 pessoas. Nota de 2 a 4, 20 pessoas. Aqui nós temos variável contínua dado por intervalos por classes. Tá? Nós temos que primeiro encontrar a média para depois encontrar a variância. Tá? Elas são dadas, as duas, através dessas fórmulas aqui. Ó. Então, aqui está a fórmula da média e aqui forma da variância, como nós vimos, tá? Então, esse FI é frequência, 10, 20, 40, e esse X1 barra, X2 barra, são os pontos médios de cada classe. Então, nós vamos primeiro aqui preencher essa tabela aqui com XI barra, tá? Então, vamos selecionar aqui XI barra, para nós preencher aqui. É fácil, ó. De 0 a 2, qual o ponto médio? 1. De 2 a 4, 3. De 4 a 6, 5. 7. De 8 a 10, 9. Tudo bem? Agora nós vamos multiplicar. Atenção, hein? Nós vamos multiplicar cada frequência pelo ponto médio. É o FI/XI. Então aqui nessa coluna aqui, nós vamos fazer quem? FI/XI barra. É fazer continha. 10, aqui, ó. 20 vezes 3, 60. 40 vezes 5, 200. 20 vezes 7, 140. 90. E aqui nós já vamos pegar o embalo. Os embalos de sábado à noite. Nós já vamos somar esses caras todos aqui, ó. Porque já está tudo um debaixo do outro. 10 com 60, 70. 70 com 200, 270. 270 com 140 dá 410. Com 90, 500. Então, pessoal, o resultado aqui vai ser a parte de cima que deu 500 e o total é 100. 500 por 100 é 5. Tá bom? Agora nós vamos usar essa fórmula aqui. Então, nessa fórmula, nós temos que fazer x1 menos x barra ao quadrado. Seria 1 menos 5 elevado ao quadrado. Então, nós temos que fazer todos. Então, aqui nós vamos escrever aqui de vermelho, nós vamos ter que fazer o xi menos o x barra, xi barra, né? Menos x barra ao quadrado. Então, quando você faz 1, tira 5, 1 menos 5 dá menos 4 ao quadrado é 16. Quando você faz 3 menos 5 dá menos 2 ao quadrado é 4. 5 menos 5 é 0 ao quadrado, 0. 7, 5 menos 7, ou 7 menos 5, vai dar 2 ao quadrado, 4. 9 menos 5, 4 ao quadrado, 16. Agora nós vamos multiplicar essa coluna aqui pela frequência. Tá? Então nós vamos pôr um FI aqui, ó, XI barra menos X barra ao quadrado.
é multiplicar essa aqui, ó. Essa não. É multiplicar essa por essa, tá ao quadrado. Então, 10 vezes 16, 160. 20 vezes 40, vezes 4, 80, que dá zero, porque 40 vezes zero. 20 vezes 4, 80. 10 vezes 16, 160. E aqui agora, nós já vamos, né, nós vamos somar isso aqui. Porque quando eu somo isso aqui, eu estou calculando essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Quando eu somo isso aqui, ó, eu estou calculando essa parte de baixo aqui. Tá? Então, essa parte aqui somando, 160, 240. Mais 240, 480. Então, o resultado aqui, ó, vai ser quanto, hein? Isso aqui vai ser igual a quanto, hein? Tá? Então, a parte de cima aqui deu 480 dividido por n, que é 100. Tá? Então, o S2, 48 por 10, quanto que é? 4,8. Ok? Ah, eu não dou conta de aprender matemática financeira, probabilidade e estatística. Eu nunca estudei isso na minha vida. Não, eu quero já ser a matéria, mas quero ganhar tempo na prova. Se você tem algum desses três tipos, entre no meu curso com essas três matérias. Eu sou o professor Oswaldo Choquer. Eu vou te ensinar essas matérias nesses vídeos aqui nesse curso. Além disso, nós vamos ter 2 lives, pelo menos, e toda a matéria do curso em PDF. Caso você tenha alguma dúvida, me manda uma mensagem do curso. Passe um facão na sua preguiça e entre no curso agora. Bem, o desvio padrão. Você vai ver que o cálculo do desvio padrão é quase igual ao da variância. A única coisa que vai alterar é que você vai ter que tirar uma raiz quadrada da variância. Então, se você sabe fazer a variância, você sabe fazer o desvio padrão. Por que o desvio padrão é mais usado? Porque a unidade da variância, por exemplo, se as pessoas têm massa 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos, a variância sai em quilo quadrado. E o desvio padrão, como você vai tirar a raiz quadrada, vai sair em quilo. Então, ele é mais utilizado na prática. A variância também tem aplicações, tá? Então, seja o conjunto A igual a 147. Ao calcularmos a variância, o primeiro encontramos a média, que é 4, né? 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. 12 por 3 dá 4. Depois calculamos a média das diferenças do quadrado de cada termo de A com 4. Então, você faz a média, porque você está dividindo por 3. Você faz a diferença de 1 por 4 eleva ao quadrado, 4 por 4 ao quadrado, 7 menos 4 ao quadrado. Calculando isso aqui, a variância é 6. Tá? Então, o desvio padrão, tá? A variância, ela tem aplicações na estatística, mas o desvio padrão é mais usado. O desvio padrão é dado por S. S é raiz de S2. Para calcularmos o desvio padrão, encontramos a variância e calculamos sua raiz quadrada. No caso aqui, desse conjunto aqui, a variância seria a raiz quadrada de 6. Tá? Bem, nós vamos fazer o cálculo do desvio padrão do mesmo jeito da variância, só que depois tirando a raiz quadrada. Então, são 3 casos. Dados discretos onde cada um tem frequência 1, não estão em classes. Tá? Segundo, dados discretos com frequência diferente de 1 não estão em classes. E por último, dados contínuos estão em classes, tá? E cada classe tem sua frequência. Então, nós vamos fazer isso. As fórmulas a seguir valem quando o conjunto de dados é a população. No caso de amostra, o denominador sempre é n-1. Então, os dados, primeiro caso, os dados são discretos e não estão agrupados em classes. Todos têm frequência 1. Então, o x-barra é a mesma forma da variância. X-barra, na verdade, é média, não tem nada a ver com variância e nem desvio padrão. Agora, o desvio padrão é aquela forma anterior da variância, só que com a raiz quadrada. Tá bom?
E agora nós vamos fazer o segundo caso. Os dados são discretos e não estão agrupados em classes. Existem dados com frequência diferente de 1. Então você calcula a média, que no caso é a média ponderada, cada frequência vezes o seu valor, tá? Multiplica, soma tudo e divide por n, e depois aplica essa forma aqui com a raiz quadrada. Não esquecer de pôr a frequência aqui em cada termo aqui, tá? Bem, o terceiro caso, os dados são contínuos e estão agrupados em classe e cada classe tem sua frequência. Então você calcula a média ponderada, o x barra, né? Pegando cada frequência e multiplicando pelo ponto médio de cada classe. Tá? Faz todas essas multiplicações. Depois divide por n, que é o total de elementos. Eu vou te dar um macete agora mesmo, muito legal para você fazer isso no exercício aqui. Tá? De uma maneira bem rápida. E depois você usa aquela forma da variância. Se você quiser decalcular o S2, vamos supor que o S2 dá 100. Depois você põe raiz quadrada 10, beleza, você nem precisa pôr essa raiz quadrada aí. Ok? Acerca do desvio padrão de um conjunto de números, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Então, nós temos que usar a fórmula do desvio padrão conforme nós vimos. Essa é a fórmula, tá? Esse é o desvio padrão. Então, vamos lembrar aqui. Então, aqui você tem N números, né? x1, x2, xn, N números. Por exemplo, 6 números. Então, o N é 6. Nós temos que primeiro calcular a média, certo? A média aritmética, que é o x barra. Basta somar os números x1 mais x2 mais xn e dividir pela quantidade, tá certo? E depois você tem que usar essa fórmula aqui, ó. Pegar cada número, subtrair da média, levar ao quadrado, pega o primeiro, pega o segundo, etc. Então vamos analisar. A média, o desvio padrão, o S, que é o desvio padrão, ele quer saber o desvio padrão. Tá? Desvio padrão é letra S. Tá? O desvio padrão é maior ou igual a zero. Quando você subtrai dois números, né, mesmo que dá negativo aqui, vai levar ao quadrado, vai ficar positivo, ou maior ou igual a zero. Então, essa conta aqui nunca vai dar negativo. Também não existe raiz quadrada de um número que dá negativo. Então, essa primeira aqui está o quê? Está verdadeira. Tudo bem? Agora, atenção. Cuidado, hein? Perigo. Pi, 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 pi. Pode ser definido como a raiz quadrada da soma dos quadrados. A raiz quadrada, beleza. Da soma dos quadrados, beleza. Dos desvios em torno da média. Tudo bem, quando você pega um número e diminui da média, é um desvio. Aqui está faltando uma coisa, hein? O que está faltando, hein? Aqui tem raiz quadrada, tem soma dos quadrados dos desvios. Está faltando dividir pela quantidade de números. Então, essa aqui é falsa. Tudo bem? Quantos mais concentrados os números em torno da média, maior é o desvio padrão. Não. Se os números estão concentrados em torno da média, essa conta aqui cada vez vai dar menor. Vamos supor que o desvio padrão, que a média seja 10. Tá? E os números sejam x1, 11, sei lá, 12, 9, os números estão perto da média. Então, essa conta aqui dá um valor número maior, vai dar um menor. Agora, se você tiver 20, sei lá, 40, 28 e o x barra é 10, tá? Tem mais números aqui, tá? Quanto os números estão mais afastados, você tem números maiores aqui. Então, essa também é falsa. Então, a verdadeira aqui é VFF, que está onde?
Está aqui na letra B, ok? Bem, a tabela a seguir mostra a altura em centímetros de 4 alunos de uma turma. Então, você tem 4 alunos, Ana, Bruno, Carlos, Débora. O desvio padrão dessas 4 alturas em centímetros é o número compreendido entre... Então, nós temos 4 opções. Bem, você tem que lembrar da fórmula do desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, primeiro nós temos que achar a média, beleza? Depois aplicar aquela fórmula da raiz quadrada. Bem, a fórmula da média é essa aqui. Você soma os caras e divide pela quantidade. Esse x barra é a média. E a fórmula do desvio padrão é essa aqui, ó. Você tem que subtrair cada valor da média, elevar ao quadrado, somar esses resultados e depois dividir pela quantidade e tirar a raiz quadrada. Não é tão complicado, não. Vamos primeiro achar o x barra, só tem essa opção mesmo, tá? Então vamos achar o x barra, tá? Então o x barra, atenção, hein? São quantos valores? Você vai somar esses caras aqui, ó. 150, o que mais? 165, o que mais? 158, mais 155. São 4, não são? Então vamos dividir por 4. Beleza? Olha, fazendo essas contas aqui, olha aqui, você soma 150 4 vezes, dá 600. Aqui passou 15. Passou 8, 23. Passou 5, 28. Então está dando 628. Dividido por 4, 600 por 4 é 150. 28 por 4 é 7. Então aqui é 157. Até aqui tudo bem? Agora vamos aplicar aquela fórmula ali, ó. S. Então o que você vai fazer, hein? Você sabe que o x barra seu, nós calculamos aqui agora, 157. Nós vamos pegar cada valor e vamos subtrair do x barra. E depois elevar ao quadrado. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Você vai fazer esse menos esse, elevar ao quadrado, esse menos esse menos esse e esse menos esse. Elevar ao quadrado e somar. Então vamos lá. Primeiro você vai começar a abrir uma raiz quadrada. Ó, que raizão, hein, professor? Sim. Agora você vai passar um denominador aqui, ó. Tá? E você vai fazer 150 menos 157. Tá? 150 menos 157 dá menos 7. Ao quadrado, vira 49. 165 menos 157. No caso aqui dá 8. 8 ao quadrado, 64. 158 menos 157 dá 1. Ao quadrado é 1. 155 menos 157 dá 2. Ao quadrado é 4. E nós vamos dividir aqui esse resultado aqui pela quantidade, que no caso aqui é 4. Então, o resultado aqui, somando aqui, ó, 49 mais 1, 50. 64 com 8, 68. 50 mais 68, 118. Então, aqui está dando 118 dividido por 4. Ó, 118 dividido por 4, 59 sobre 2. 59 sobre 2 é 29,5, tá? 29,5. Bem, você não vai ter que tirar a raiz quadrada não, tá? Você vai ter que ver em que faixa de números ela está. Então, eu suspeito, por exemplo, 4 vezes 4 dá 16. Vamos tentar o 5? Vamos chamar o 5 no cantão? Vamos multiplicar por ele mesmo? 5 vezes 5 é quanto? 25. É mais do que 5, porque deu 29,5.
6 vezes 6 é quanto? 36. Então, está entre quanto? Entre 5 e 6, tá? Então, está aqui na letra C, beleza? Então, atenção. O histograma abaixo representa a distribuição de frequência das áreas cultivadas das fazendas de uma determinada região em hectares. Não existe observações coincidentes com os extremos das classes. Então, por exemplo, né, aqui está a área cultivada. De 0 a 4 hectares, você tem 2 fazendas. Né? De 4 a 8, você tem 6 fazendas. Então, ele quer que se calcula que a média e o desvio padrão, né, são quantos? Então, aproximadamente, né? Então, você vai ter que ter um valor para a média e outro para o desvio padrão. E aí, nós vamos ter que usar a fórmula da média e do desvio padrão, tá? Só nas nossas aulas tem aqui está a fórmula da média. Você tem que achar o x1 barra. X1 barra, como aqui são variáveis contínuas, é o ponto médio de cada intervalo. De 0 a 4 é 2. Você vai ter que multiplicar a frequência de cada classe pelo ponto médio, tá? Multiplicar isso aqui tudo e dividir por n, tá? Que é a soma das frequências. E depois você vai ter que achar essa fórmula aqui do desvio padrão. Desvio padrão, quando tem classes e tem frequência, você tem que pôr frequência aqui na frente, tá? Não pode simplesmente fazer um menos o outro ao quadrado. Então, primeiro nós vamos achar aqui o ponto médio de cada um. De 0 a 4, eu acho que você entende que o ponto médio aqui é 2. De 4 a 8 é 6. De 8 a 12, 10. De 12 a 16, 14. De 16 a 20, 18. Então, esse cara aqui é o nosso x1 barra. Esse aqui é o x2 barra. Esse é o x3 barra. Esse é o x4 barra. E esse aqui é o x5 barra. Então, nós vamos usar agora a fórmula do desvio padrão. Beleza? Então, nós vamos calcular a média, x barra. Então, preste atenção. Você vai multiplicar a frequência pelo ponto médio. A frequência está aqui em cima, é 2. Então, é 2 vezes 2. Se vocês me permitirem, já vou pôr direto aqui, ó. 2 vezes 2, vou pôr 4. Beleza? Aqui é 6. A frequência é 8. Frequência é 6. 6 vezes 6, 36. Aqui é 10. Frequência é 8. 80. Aqui é 14. Frequência é 3. 14 vezes 3, 42. E o último é 18. Frequência é 1. 18. Você vai dividir isso aqui pela soma das frequências, que seria o total de fazendas. Você pode pôr aqui 2 somar as frequências, né? Mais 6, mais 8, mais 3, mais 1. Tá? Bem, essa conta aqui, 4 com 36, 40. Com 80, 120. 18 com 42, dá 60. 120 com 60, 180. E aqui embaixo, 2 mais 6, 8. 8 mais 6, 16. Aqui é 4 por 20. 120, 180 por 20. Vamos melhorar esse 20 aqui, que não ficou muito bom. Dá 9. Então, essa aqui, você já achou a média. Tem duas aqui que você pode chamar o Eli. O professor, eu não conheço o Eli. Conhece sim. Qual Eli? O eliminado. Essas duas aqui você já pode chamar o Eli para ela, ó. Porque a média aqui falou que é 36, só tem essas quatro aqui. Essas três, perdão. Então agora nós vamos usar aquela fórmula do desvio padrão. O S, certo? Tem aquela raizona, ó.
Você tem uma raiz bitela, certo? Aqui você tem uma fração. Nossa, que doido, hein, professor? É doido. Raiz com fração. E aqui você tem que pegar cada frequência e multiplicar pelo x1 barra menos o x barra. Vamos lembrar que o x barra é 9. O senhor é escandaloso, hein? Sim, o x barra, vamos fazer grandão aqui, ó, só para você ver que ele vale 9, tá? Então, nós vamos pegar a primeira frequência aqui, ó, é 2, tá? Então, nós vamos fazer 2. Já vamos fazer ao quadrado direto, porque senão vai ficar muita conta aqui, tá? É 2, você vai subtrair, tá? O 2 tira 9, dá menos 7, mas tem que levar ao quadrado. Então, aqui é 49. A próxima frequência é 6. Você subtrai 6 menos 9, dá menos 3. Ao quadrado é 9. Tem um vezes, tá? Isso aqui é vezes, ó. Vezes, para não ter erro. Mais, a próxima frequência é 8. Você subtrai 10 menos 9, dá 1. Ao quadrado é 1. A próxima frequência é 3. 14 menos 9 dá 5. Ao quadrado, 25. E a próxima é 1. Né? 18 menos 9 dá 9. Ao quadrado, 81. E aqui você vai dividir pela soma das frequências, né? No caso aqui, ó, é 20. Então, você já pode pôr 20 aqui. Tá? Então, continuando aqui, esse nosso S vai ser quanto? Essa raiz quadrada. Tá? Agora podemos diminuir um pouco essa raiz aqui, porque não vai precisar desse tanto de número. 2 vezes 49 é 98. 2 vezes 49, 98. 6 vezes 9, 54. 8 vezes 1 é 8. 3 vezes 25, 75. 1 vezes 81, 81. Divide por 20. Bem, essa continha aqui, você pode fazer aí, ela não é complicada não. Somando essas 4 aqui, dá 316. Então, você pode pôr 316 dividido por 20. Bem, 316 dividido por 20, vamos dar uma simplificada aqui. Vamos dividir por 2. Fica quanto, hein? Fica 158 dividido por 10. Que dá 15,8. E dividir por 10, você chama o William Bonner na Rede Globo. Ele fala, antes do Jornal Nacional, tem a vírgula está aqui, né? Ela faz o quê? Pip, 15,8. Agora, o S é raiz quadrada de 15,8. Você sabe que raiz quadrada de 16 é 4. Então, aproximadamente, né, esse símbolo aqui significa aproximadamente, o S é 4. Então, a média deu 9, o desvio padrão 4, né, que está aqui na letra A. Beleza, gente? Olha, muitas vezes fala assim, o desvio padrão é 10. Mas se você não sabe o conjunto de dados, fica uma coisa meio solta. Agora, se falar assim, o desvio padrão é 10, mas a média do conjunto de dados é 100. Então, 10 sobre 100 daria 0,1 ou 10%. Aí fica uma coisa mais prática. Então, isso é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é, em cima, desvio padrão S, embaixo, média aritmética. Alguns livros multiplicam por 100 também para dar o coeficiente de variação em porcentagem. Tá? Então, o coeficiente de variação, atenção, é a razão entre o desvio padrão e a média aritmética, x barra, multiplicado por 100. CV não é cavalo voador, não, hein?
é coeficiente de variação, tá? Ele é dado em porcentagem. Então, o cavalo voador, coeficiente de variação é S sobre x barra vezes 100. Beleza? Então, por exemplo, você tem aqui o S é 10, tá? Desvio padrão é 10. A média é 100. Qual o coeficiente de variação? 10 sobre 100 vezes 100. Aqui você pode cortar o 100 com o 100 e vai dar 10%, ou 0,1, tá? Aqui dá 10%. Vamos supor que você tem coeficiente de variação 10 e 20%. Os dados do coeficiente de variação de 10% estão mais próximos da média do que os de 20%, tá? Ó, uma série com os últimos 50 preços de barril de petróleo apresenta uma média aritmética equivalente a 100 dólares americanos e uma variância de 20 dólares ao quadrado. O coeficiente de variação dessa amostra equivale a... Bem, você tem que saber que é a fórmula do coeficiente de variação, tá? Nas nossas aulas tem aí. O coeficiente de variação, tá? Ele é igual a quem? Ao S dividido pelo x barra. Ô professor, o que é CV? Cavalo voador? Não, coeficiente de variação. Esse S aqui é o desvio padrão. E o x barra é a média. Tá? Bem, ele não deu o desvio padrão, ele deu a variância. A variância, não sei se você lembra, a variância é S2. S ao quadrado. Então, a variância é 25. Eu quero achar o S. Como é que eu acho o S? O S, que número que é o quadrado dá 25? O S é 5, né? Ou raiz quadrada de 25. E ele falou que a média vale 100. Então, o x barra vale 100. Então, vamos calcular o coeficiente de variação, o cavalo voador. O cavalo voador, ou o coeficiente de variação vai ser 5 dividido por 100. 5 dividido por 100, chama o William Bonner lá na Rede Globo. Aqui está o 5. Dividindo por 100, a vírgula está aqui. Então, você faz pip, pip. Então, você volta duas casas. Então, o coeficiente de variação aqui é 0,05. Algumas vezes eles multiplicam isso aqui por 100, daria 5%. Então, está aqui na letra A. Eu sei que você está me perguntando. Você sabe o que você está me perguntando? O que esse 50 está fazendo aqui? Sabe o que esse 50 está fazendo aqui? Nada. Até mais.